Olá, meu nome é Rodolfo Hammer e eu sou advogado especialista em direito previdenciário. E eu estou vindo aqui hoje para falar para você sobre a revisão da vida toda e as decisões que os tribunais já estão dando em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi positiva, no sentido que o segurado tem direito à revisão da vida toda. Então, se você tem alguma ação desse tipo, se quer entrar com um processo desse sentido da revisão da vida toda, lembre-se de compartilhar isso ao máximo número de pessoas, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba todas as nossas informações. Bom, é importante trazer um pouco da história da questão da vida toda. A revisão da vida toda, para quem não sabe, é aquela revisão que visa fazer a inclusão de todos os salários de contribuição, em especial os anteriores a 1994. E o Supremo Tribunal Federal, recentemente, julgou de maneira positiva, falando que os segurados têm sim direito a fazer a inclusão de todos os salários de contribuição, desde que você, por exemplo, tenha se aposentado depois de 1999 até 2019. Lembrando também, é claro, que existe a questão da decadência. Você tem 10 anos para poder buscar o seu direito de revisão. E se já passou esse período, você provavelmente não vai conseguir fazer a revisão da vida toda. Mas calma, o que é importante de você analisar na questão da revisão da vida toda? Primeiro, fazer as contas para ver se você tem ou não direito a essa revisão. Muita gente nos procurou durante essa semana, assim, logo depois que saiu a decisão do Supremo, e em vários atendimentos, ao nós conseguirmos realizar as contas através do CNIS, carteira de trabalho, relação de salário, a gente verifica que se essa pessoa entrar com a revisão da vida toda, para ela não vai ser interessante. Ela teria prejuízo no seu benefício. O seu benefício ficaria menor do que o atual. Então, para esse caso, não é, por exemplo, interessante a revisão da vida toda. Porém, para outros é muito interessante. Nós chegamos a fazer cálculos aqui que a diferença mensal ultrapassa R$ 1.500, R$ 1.200, R$ 2.000, dependendo do tipo de revisão. Há, em alguns casos, como o que nós temos aqui, que sai o benefício de aposentadoria de R$ 1.900 e chega a R$ 6.300. Além da diferença, que vai ser mensal muito grande, essa pessoa tem direito a buscar os retroativos dos últimos 5 anos. Então, se ela entra em 2022, ela ainda pode buscar os últimos 5 anos para trás e todo o período para frente. Precisa da documentação. E o que você utiliza de documentação para esse tipo de revisão? Os seus documentos pessoais, o acesso do Meu INSS, onde você vai baixar o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, as carteiras de trabalho, e se você tiver olerite ou qualquer comprovante que demonstre o seu salário na época, qual era o valor que você contribuía, é importante que você apresente isso para o seu advogado, para o seu contador, a fim de que se apure se a revisão da vida toda é ou não favorável a você. Mas lembre-se, ainda é uma ação de exceção. Muita gente não tem direito por vários motivos, além da decadência de 10 anos, muitas vezes o salário anterior a 94, ele não é tão alto, não é tão interessante. Só vamos saber quando for realizado o cálculo. Então, eu divido essa ação em duas partes. A primeira parte, cálculo, números, matemática. Se for vantajoso, nós passamos para a segunda parte, que é montar a petição inicial e distribuir o processo. Mas o que eu quero trazer aqui hoje? Além de ter atendido todas essas pessoas, depois da decisão, nós já tínhamos alguns clientes que já tinham entrado com a revisão da vida toda. E esse julgamento, ele estava parado, ele estava suspenso em virtude do Supremo, que iria analisar a questão. Mas olha que interessante, agora, no dia 7 de dezembro de 2022, um processo que nós temos aqui, um processo real, também que foi distribuído em 2022, porém antes dessa decisão do Supremo, ele teve o seu julgamento favorável, ou seja, esse segurado, ele conseguiu a vitória na Justiça Federal, já com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. E vejam
eu vou me permitir ler o que esse juiz argumentou na sua decisão. Ele fala assim, depois de 3 páginas aqui de decisão, ele fala: saliente-se por fim que a inexistência de publicação do acórdão não impede a prolação da sentença, pois o posicionamento do Supremo Tribunal Federal foi noticiado em todos os sites, inclusive no site do próprio Tribunal, o Supremo Tribunal Federal. Diante do grande volume de processo que trata da mesma matéria, todos deverão ser encaminhados para a Contadoria Judicial, e essa sentença ela é ilíquida, não tem valor. Mas após a liquidação, após o contador do tribunal realizar o cálculo, ela volta para a fase de execução e julgou o processo procedente. Mas o que eu quero trazer aqui, olha que interessante, ele fala, mesmo sem a publicação do acórdão. O que é o acórdão? É a decisão do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal decide, ele precisa publicar aquilo no Diário Oficial. Ele precisa deixar aquilo público, até para que o INSS, se quiser recorrer, recorra, para essas partes, se quiserem recorrer, recorram. Mas esse juiz está falando assim, independente dessa publicação ou não, eu, juiz, neste processo aqui, que está sendo tramitado na minha vara, na minha jurisdição, vai ser julgado, e foi julgado procedente. Ou seja, esse meu cliente já ganhou a vida toda depois da decisão do Supremo, o que é ótimo. Se todos os juízes agirem dessa maneira, nós vamos ter esses processos, não tem valor. Ele fala que a sentença aqui ainda é ilíquida, ou seja, sem valor, porque precisa passar por um contador judicial. Em todos os processos nós fazemos os cálculos e apresentamos, e provavelmente o INSS vai fazer os cálculos dele e também irá apresentar. Mas veja, ele cita, vai haver um acúmulo de processos no contador, na contadoria, e já vai entrando numa fila. Esse processo aqui, por exemplo, já vai para a fila da contadoria do juiz para ver se o valor que nós apresentamos está ou não correto, além do que o próprio INSS também vai ter que se manifestar neste caso aqui em concreto, se concorda ou não com o nosso valor, com o valor do contador, do juiz, ou se ele vai apresentar um outro valor, e aí nós vamos discutir valores. Mas o mais importante, e o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é que agora, no dia 7 de dezembro de 2022, nós tivemos já uma decisão de procedência com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, o que é um grande avanço, que todos os juízes comecem a pensar dessa forma, independentemente da publicação do acórdão lá do Supremo, passem a julgar os seus processos. E quem ainda não entrou com a ação pode entrar, não é porque o Supremo Tribunal julgou, acabou, não. Você procura alguém de sua confiança, faça os cálculos primeiro, eu acho que é a primeira etapa, e depois, sendo positivo, você ingresse com essa demanda judicial, e com toda certeza aqui, com quase toda certeza, porque no direito a gente nunca consegue afirmar 100% de certeza nas coisas, você vai ter a sua ação julgada procedente, e se valer a pena, a sua média de aposentadoria, como em alguns casos nós temos de 1.900 para 6.300, além dos atrasados, que chegam a mais de 218 mil reais, você vai ter direito de receber esses valores. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi importante para você, se você conseguiu entender o contexto, se tiver qualquer dúvida, também sugestão, lembre-se, compartilhe, comente aquilo, divulgue ao máximo, se inscreva no canal, porque são vocês que fazem com que eu continue aqui falando para vocês. Um super abraço e até o próximo vídeo, espero que tenha sido útil.